Parte 1. A lógica simples, que todos entendem. Esqueça os gráficos complicados e o jargão indecifrável. No final das contas, a economia é a coisa mais simples do mundo. É a contabilidade do que acontece e de quem deve a quem. É o registro de todas as trocas que fazemos, desde o pão que compramos na padaria até o minério de ferro que o Brasil vende para a China. Tudo é uma troca. E toda troca gera uma dívida ou um crédito. A base fundamental de uma economia saudável é a troca justa. Quando você trabalha um mês inteiro, espera receber um salário justo pelo seu esforço. Quando um país vende sua produção, espera receber um valor justo por ela. O instrumento que garante essa troca justa entre países é o câmbio. Ele é o preço da nossa moeda em relação a outras. Se o câmbio não é justo, uma das partes está sendo lesada. Pense no câmbio como a balança da feira. Se a balança estiver desregulada, alguém vai levar menos do que pagou. É exatamente isso que acontece com o país quando seu câmbio não é neutro. Se o câmbio não é gerenciado para ser justo, ele se torna uma ferramenta para que uma parte da sociedade canibalize a outra. É o estilo rouba-montinho em escala nacional. É isso que acontece quando a gestão econômica de um país deixa o câmbio solto, permitindo que especuladores manipulem o preço da nossa moeda para lucrar, vendendo nosso trabalho e nossa produção a preço de banana. E quando sobe os juros a níveis absurdos para compensar o câmbio solto, o governo oferece juros altíssimos, que na prática remuneram quem já tem muito dinheiro e sufocam quem precisa de crédito para produzir e consumir. Essa é a fraude contábil e de gestão. O lucro vai para o amigo que mudou a regra, o capital offshore, e o prejuízo fica com você, o povo brasileiro. Entender isso é o primeiro passo para cobrar uma gestão correta, que trabalhe para o cliente certo, o povo brasileiro. Parte 2. A lógica técnica. Todo país soberano do mundo opera com base no mesmo sistema fundamental, o tripé macroeconômico. Este sistema é composto por 3 ferramentas: política cambial, política monetária e política fiscal. As ferramentas são as mesmas para todos, seja para a China, a Suíça, os Estados Unidos ou o Brasil. A prosperidade de uma nação não vem de um sistema secreto, mas da competência aplicada na operação dessas 3 ferramentas. O princípio central. O câmbio tem uma função clara: garantir a troca justa da produção e do trabalho nacional com outros países. O papel do câmbio é assegurar que essa troca seja justa e equilibrada. O câmbio gerencia a relação externa da economia, o balanço de pagamentos. A forma correta de gerir o câmbio é através da banda cambial, também chamada de câmbio neutro. O Banco Central intervém ativamente no mercado, vendendo reservas quando a moeda está fraca e comprando quando está forte, mantendo a taxa dentro de uma faixa estável e previsível. Os juros têm uma função completamente diferente: regular a oferta e a demanda interna. Eles são a ferramenta que equilibra o consumo, o investimento e a poupança dentro do país. Os juros gerenciam a relação interna da economia. Em países bem geridos, os juros reais são baixos e decentes, tipicamente entre 0 e 2% ao ano. Esse patamar é suficiente para cumprir sua função de regular a demanda interna sem sufocar a economia. Quando um banco central mantém juros reais extorsivos, como 10% ou mais ao ano, ele está cometendo uma afronta ao dever fiduciário. Juros nesse patamar não servem para regular a demanda interna. Eles servem para remunerar o capital especulativo e transferir riqueza do povo para os detentores de capital. Exemplos de gestão correta. A China opera com uma banda cambial explícita e mantém juros reais baixos, em torno de 1% ao ano. Resultados: inflação baixíssima, crescimento robusto, maiores reservas externas do mundo, lucro e prejuízo mantidos no mercado interno. A Suíça intervém constantemente no mercado cambial e mantém juros reais próximos de zero. Resultados: maior PIB per capita do mundo, inflação controlada, desemprego baixíssimo, baixa desigualdade. Ambos separam as funções corretamente: gestão ativa do câmbio, juros baixos e decentes, intervenções no mercado cambial quando necessário, foco na estabilidade interna. O caso brasileiro. O Brasil opera o tripé de forma inversa. O câmbio é deixado à mercê da especulação, gerando alta volatilidade. O Brasil mantém os juros reais mais altos do mundo, tipicamente entre 8% e 12% ao ano. Esses juros não são usados para regular a demanda interna, são usados para segurar o câmbio e atrair capital especulativo externo. Resultado: inversão da lógica. Os juros, ferramenta do mercado interno, estão fazendo o trabalho do câmbio, ferramenta do mercado externo.
Isso gera um ciclo vicioso de instabilidade cambial, juros altos, custo financeiro elevado, inflação e mais instabilidade. Os números são brutais. Juros reais entre 8% e 12%, os mais altos do mundo. Desigualdade com índice de Gini de 0,53, a maior entre os países analisados. Inflação de aproximadamente 4,8%. Desemprego de aproximadamente 7,5%. PIB per capita de aproximadamente $10.000, baixo e similar à Argentina. A evidência mais contundente: o capital brasileiro no exterior, considerando recursos em paraísos fiscais, é estimado em 4 a 5 vezes as reservas internacionais do país. As reservas do Brasil são de 358,2 bilhões de dólares. Isso é a prova matemática de que o lucro está indo para fora e o prejuízo está ficando dentro. Conclusão. As ferramentas do tripé são as mesmas para todos. China e Suíça operam de forma similar e alcançam resultados similares. Prosperidade interna. Brasil opera de forma inversa e alcança resultados inversos. Prejuízo interno, lucro externo. O problema não é o sistema, é a forma de gestão. E essa forma de gestão não é um acidente, é uma estratégia consciente que beneficia poucos, o capital offshore, em detrimento de muitos, o povo brasileiro. Um banco central é um gestor fiduciário da riqueza do povo. Ele tem um cliente, o povo brasileiro. Ele tem uma obrigação: gerir a moeda de forma a proteger e enriquecer seu cliente. Se sua gestão prejudica o cliente e beneficia terceiros como o capital offshore, ele está violando seu dever fiduciário. Esta não é uma questão política de direita versus esquerda. É uma questão técnica e jurídica de competência e cumprimento de dever fiduciário. A solução é simples: operar o tripé da forma correta. Câmbio neutro para garantir troca justa. Juros decentes para fomentar o mercado interno. Manter a riqueza gerada dentro do país. Só assim o Brasil alcançará sua soberania nacional e poderá decidir seu próprio destino.